Boa noite, meus irmãos. Boa noite para a turma que está aqui. Temos uma turma um pouquinho maior hoje, mas um pouquinho maior deve ser o quê? 10 pessoas? 12? Sei lá. Acho que bom a gente poder estar junto aqui para compartilhar a palavra do Senhor. E, particularmente, tema que gosto muito, já tive algumas oportunidades de não só falar sobre isso, mas poder compartilhar pessoalmente, até mesmo com alguns casais de jovens, e enfim, de amigos. Mas eu creio que Deus tem uma palavra para você nessa noite sobre isso. Então a gente está nessa série Família, bênção em todos os momentos. Hoje de manhã você já ouviu uma palavra poderosa e agora não será diferente. Como restaurar a paz em seu lar. Então a gente falar um pouquinho sobre essa questão. Tenta fazer um exercício aí. Você está quase que confinado agora, mas no tempo que você não estava, quando você estava na rua, dava a hora de você ir para casa, você estava trabalhando, qual era o teu sentimento exatamente? Você sentia desejo, prazer em voltar para casa? Dá para fazer essa reflexão aí? Ou será que quanto tempo mais na rua, quanto tempo mais no trabalho, quanto tempo mais na igreja, às vezes enfiado em alguns ministérios, porque na verdade ficar em casa não era algo que te traria muito prazer? Já parou para pensar um pouquinho sobre isso? Então eu quero usar um texto para a gente pensar aqui, Marcos 3, versículo 25, diz assim: se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Esse texto, Jesus estava falando exatamente num contexto, ou na verdade querendo mostrar, eles estavam acusando Jesus de que ele expulsava por Beelzebu. Então Jesus estava expulsando os demônios e eles falavam, esse expulsa por Beelzebu. E aí Jesus fala, como Satanás vai expulsar Satanás? E aí Jesus usa esse texto então, para dizer que se uma casa estiver dividida contra si, também não vai subsistir. Então, quero começar a gente pensando um pouquinho sobre essas questões, sobre esses problemas que já foram apontados por psicólogos, pastores e um monte de gente, né, boa que estuda isso, a respeito desses conflitos. Eu tenho, por exemplo, aqui 5 deles, falando, por exemplo, especificamente falando de uma família, mas de um casal. A gente tem o dinheiro. Quantos relacionamentos foram abalados ou terminaram por causa do dinheiro, por causa da questão financeira? A gente tem aqui a questão sexual, a gente tem aqui a questão dos filhos, relacionamentos onde depois dos filhos os casais tiveram muitas dificuldades, a família se completou, mas não teve uma continuidade, problemas de comunicação, problemas dos parentes, né? O pastor antes tem dado uma receita aí todos os cultos, falando para você botar lá nos grupos lá da família, mandar para tua sogra, mandar para o seu cunhado. Mas quantas vezes os parentes são problemas nesses relacionamentos? Então, eu quero pensar com você uma questão bem particular, que eu acho que você que é casado, ou você que já foi casado, que é divorciado, qualquer tipo de relacionamento que você já teve, eu acho que você não viveu isso. Responda para mim honestamente, quando você foi casar, alguém sentou com você, falou assim, fulano, vem cá, senta aqui, eu quero te ensinar uma coisa sobre o casamento, quero te ensinar a brigar. Alguém já? Você cutuca a pessoa da tua casa aí, pessoal aqui. Alguém te ensinou, sentou lá, falou assim,
Eu vou te ensinar a brigar, porque aquela noiva lá, bonitona, e o noivo também, vai ter uma hora que vocês vão brigar. Alguém já aqui? Alguém? Não, né? Bom, o fato, meus irmãos, que isso não é algo comum, mas é algo necessário. Como restaurar a paz? Esse é o nosso tema. Para a gente pensar sobre isso, como restaurar a paz, quero que você compreenda que, sobretudo, há uma necessidade da gente entender que nesse processo de paz, muitas vezes tem conflitos, tem guerra. Eu usei a palavra briga aqui, né, confronto, né, para você compreender que isso faz parte dos relacionamentos, Então, cada pessoa é singular, cada pessoa tem um jeito. Quando você vai casar com uma pessoa, quando você vai se relacionar com uma pessoa, todos têm uma individualidade. E a gente vai tentar, no tempo que a gente tem, falar um pouquinho sobre isso e tentar te oferecer assim algumas ferramentas, sobretudo da palavra de Deus, para que você possa de uma maneira muito prática lidar com esses conflitos e entender que é possível restaurar a paz no lar. É possível voltar a ter o prazer de novo. Sabe, queridos, alguém já afirmou que o casamento passa por 3 estágios. Olha só que loucura. A lua de mel feliz, a festa acabou, vamos fazer um acordo. Infelizmente, essa é uma triste realidade dos casamentos do século 21. E eu não quero aqui fazer nenhuma crítica a você que de repente se divorciou, terminou um relacionamento, porque eu não acho que você tem que ficar num relacionamento abusivo de maneira nenhuma, mas eu quero te levar a pensar nessa noite o que a Bíblia propõe para mim e para você, que talvez você nunca aprendeu, talvez você nunca pensou nisso, talvez eu vou desfazer um pouquinho o seu conto de fadas nessa noite. Não é a minha intenção, mas eu quero que você seja extremamente feliz através da palavra de Deus. Então, eu quero te propor aqui algumas coisas que seria muito importante para que você alcance essa paz, para você restaurar essa paz. A primeira coisa, para a gente pensar aqui, são as razões do conflito familiar. Então, eu quero que você entenda, eu vou ler um texto aqui rápido, Tiago 4, de 1 a 2, que diz assim: de onde vêm as lutas, as brigas entre vocês? Vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muita coisa, mas como não podem tê-las, estão prontos até a matar para consegui-las. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, dentro da razão dos conflitos familiares, é que vocês são diferentes. Você é diferente da tua esposa, que é diferente dos seus filhos, e que esses conflitos e esses desejos, né, que lutam dentro da gente, para uma pessoa é diferente da outra. Então, você precisa entender que se existe ser humano, vai existir conflitos, porque você é diferente. E aí, eu quero te falar aqui das grandes dificuldades, meus irmãos, meu amigo que está assistindo aí, talvez você vai entrar num relacionamento, isso é uma ótima dica para você. Uma das grandes dificuldades são as nossas expectativas. Então, do que exatamente eu estou falando? Por exemplo, uma pessoa que vai casar e eu disse que ia desfazer o seu conto de fadas, mas não era a minha intenção. Mas uma pessoa que vai casar, então ela põe toda a expectativa no amor do outro. Então ela diz que ela vai casar porque ela vai fazer o outro feliz e o outro vai lhe fazer feliz. Não é assim? Eu estou falando alguma mentira? De uma forma geral, a gente coloca essa expectativa e a gente ainda coloca Deus no meio e ora que Deus vai mandar uma pessoa que vai me fazer feliz. E eu vou ficar na brecha para que eu faça alguém feliz. Eu quero dizer que isso é mentira, isso não existe, isso não acontece, isso não é verdade.
eu não queria destruir um conto de fada assim de uma forma tão drástica, mas eu quero dizer que isso não é verdade. Isso não é verdade. Você imagina alguém, sei lá, se casou com 25 anos, o outro com 30 anos, ou 35, 40, ou quantos anos você teve aí um relacionamento? E aí agora você coloca toda a expectativa de vida no outro. Eu vou me casar porque o outro vai me fazer feliz. Há alguma chance disso dar certo? Não. E talvez eu esteja falando uma coisa que você está pensando, isso faz sentido, mas quero que você compreenda que isso é extremamente comum. E às vezes a gente coloca isso no meio das nossas orações, toda a nossa expectativa no outro. Então, uma grande razão para os nossos conflitos familiares é esse. É eu colocar uma elevada expectativa no outro, que o outro nunca teve essa capacidade de realizar essas expectativas. E eu vou, daqui a pouco, mais para frente, eu vou falar de como precisa ser o nosso comportamento com relação a isso, com relação ao outro, com relação aos relacionamentos. Mas, por hora aqui, eu quero só apontar essa razão. Primeiro, que somos diferentes. Segundo, que muitas vezes as nossas expectativas no outro são expectativas irreais. E a gente precisa ter isso de uma forma muito equilibrada. Número 2, que a gente precisa pensar aqui é como a gente reage aos conflitos. Então, há razões para alguns conflitos, estou apontando aqui alguns deles, mas agora, como a gente reage a alguns conflitos? Então, eu vou ler algumas coisas aqui bem interessantes. Olha só, a gente tem um primeiro grupo que diz assim: essa é a minha maneira, esta é a minha maneira de reagir, minha maneira. Faço valer a minha vontade até que você desista. Estou totalmente certo e você totalmente errada. Minha maneira é a única maneira. Alguns de vocês lutam desta maneira em seus casamentos e você continua lutando até ganhar. Esse é um tipo. A gente tem outro tipo aqui. De maneira nenhuma, esta diz: eu bato em retirada, evito conflito, ignoro o problema, eu evito a todo custo. O problema, então, nunca é resolvido, porque eu só vivo me afastando do conflito. Terceira maneira, eu desisto, finjo que estou surdo ou que estou morto. Estou buscando aprovação e por isso sempre faço de contas que sou um capacho e sempre cedo à vontade dela ou dele. É sempre do jeito do outro. É uma maneira muito pacífica de viver, mas também uma maneira altamente frustrante. E agora eu quero apontar aqui uma maneira mais equilibrada, que seria: eu chego a um acordo, eu desisto de um pouco e você desiste de um pouco. Você ganha um pouco e você perde um pouco. Esta é a maneira melhor do que as outras. Eu quero parar nessa aqui e nesse momento só estou apontando os tipos de personalidades que tem dentro das famílias, dentro dos relacionamentos. Eu até falei sobre essa segunda maneira aqui na última vez que eu preguei, que tem uma frase lacradora aí, como gostam de dizer no Facebook, que um monte de gente fica postando. É mais ou menos assim, Ele acredita que 2 mais 2 é igual a 10, então vai ser 10, porque eu não vou discutir. Eu já disse isso algumas vezes. O contrário de amor não é ódio, é indiferença. Às vezes, o não falar é muito pior, porque você demonstra uma indiferença. Mas é só um parênteses. Quero falar sobre outra questão aqui, que é, sobretudo, o que a gente precisa fazer de fato para a gente, então, tentar resolver esses conflitos. Tendo em vista que temos conflitos porque somos diferentes, temos conflitos porque muitas vezes colocamos as nossas expectativas no outro, e temos conflitos porque temos maneiras diferentes de personalidade. Na briga, eu vou falar isso depois, gosta de falar logo, resolver, outro gosta de ficar quieto e esperar. Isso depende da personalidade. Então, eu quero apontar aqui algumas maneiras, vamos ver quanto tempo vai dar para a gente falar sobre isso,
de que a gente precisa, alguns passos, alguns caminhos, alguns aspectos que a gente precisa tomar posse para que a gente consiga solucionar alguns conflitos. Então eu quero começar com o primeiro, número 1, torne-se um cristão. Olha só, e eu quero acrescentar aqui, seja feliz em Jesus. João 10:10, esse texto eu não tinha colocado para vocês aí, mas se der para colocar, diz que o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. E aí Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então eu quero te falar um pouquinho sobre essa questão. Por que na resolução dos conflitos, o número 1, a gente precisa se tornar um cristão, a gente precisa ser feliz em Jesus. Primeiro, querido irmão, quero que você entenda, somente Jesus, João 14:27, diz que ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Somente alguém que tem uma paz que ninguém vê, que ninguém compreende, uma paz interna, uma paz que só se sente, uma paz que a Bíblia fala que é acima da compreensão, somente esse tipo de pessoa vai conseguir restaurar a paz dentro do lar. Então eu quero que você entenda que se eu coloco, e aí eu vou voltar para completar aquilo que eu tinha falado, se as minhas expectativas no outro, eu coloquei todos os meus anos de vida e quando chegou no meu casamento, eu coloco na pessoa a expectativa da minha felicidade, e isso está errado, você vai se frustrar. Como eu devo fazer então? Na verdade, eu preciso entender, querido amigo, querido irmão, eu preciso entender que somente Jesus pode satisfazer todas as minhas expectativas. É só Ele que pode. Então como é que deveria funcionar quanto ao casamento, quanto aos relacionamentos? Deveria funcionar assim. O casamento precisava ser um encontro de duas pessoas felizes. Felizes. Porque quando Jesus disse que o ladrão veio para roubar, te destruir, matar e tirar tudo que você tem, mas Ele veio para te dar vida, e lemos, vida plena. Plena, querido irmão, significa inteiro, significa completo. Pleno significa que você tem muita alegria, você tem muita satisfação, você tem muito prazer. E é Ele que te concede isso. E aí, o que isso tem a ver com as nossas relações interpessoais? Tem a ver que, se eu entendo isso, e eu sou cristão, e eu sou feliz em Jesus, e nesse meu relacionamento, eu tenho plena felicidade nele, satisfação nele. Logo, as minhas expectativas, elas não são frustradas, porque em Jesus, você não tem expectativas frustradas. O que acontece? Quando o outro me frustrar, porque ele vai me frustrar uma hora, sim ou não? Ele vai me frustrar. Por que ela vai me frustrar? O outro não, né, Robson? Pegou mal aqui, pastor. A outra. Quando ela me frustrar, ou quando eu a frustrar, o que vai ser a balança desse relacionamento, irmãos? E é sobre tudo que eu quero mais falar nessa noite, sobre como restaurar essa paz. Quando ela me frustrar, a satisfação de Jesus em mim me dará a capacidade de ter um olhar muito mais sensível, porque eu sei que ela é imperfeita. Sabe, nos relacionamentos, quando você é extremamente satisfeito em Jesus, entende a plenitude de vida que Ele te deu e a tua satisfação está nele, a sua capacidade de perdoar é muito maior. A sua capacidade de entender o erro da pessoa é muito maior e vice-versa. Sabe, meu irmão, talvez você em algum momento, em algum relacionamento, tenha colocado uma expectativa muito pesada sobre alguém. Muito pesada sobre alguém. Você tem condição de colocar uma grande expectativa em Jesus. Ele não vai te frustrar. Mas nós somos seres humanos.
E como seres humanos, os nossos relacionamentos, eles são assim. Em algum momento, você vai ter dificuldade. Então, eu poderia estar falando sobre as coisas positivas de relacionamentos, de casamento. Mas do que adianta falar sobre isso? É melhor a gente falar sobre as brigas, sobre os conflitos. É melhor a gente falar que você precisa mais perder do que ganhar. O casamento vai ser feito dos momentos onde você mais vai, sei lá, dar o braço a torcer. Os relacionamentos são assim. Então, em nome de Jesus, entenda que se você não é feliz em Jesus, todos os seus relacionamentos estão comprometidos. Vou repetir isso. Se você não é feliz em Jesus, todos os seus relacionamentos são comprometidos. Então funciona assim, eu tenho um amigo, então se esse amigo não ligou para mim, se a amiga não ligou, então agora eu já estou achando que eu estou um pouco de lado, eu já estou, enfim, difícil até de arrumar uma palavra aqui, mas eu já estou cheio, sabe, de mimimi, achando que eu sou um coitadinho, ou achando isso, ou achando aquilo, quando em Jesus, Ele tem a capacidade de te dar tudo o que você precisa, querido. Então, em nome de Jesus, coloque a sua expectativa em Jesus. Olha que coisa linda. Então, você é realizado em Jesus, é feliz em Jesus, ela da mesma forma, ou vice-versa, e os dois têm a satisfação em Jesus. Então, no momento de dificuldades de frustração, no momento onde alguém não atingiu a expectativa, isso será contornado. Isso será contornado simplesmente porque a sua satisfação não está na sua esposa, no seu esposo, no seu filho, ou quem quer que seja, mas a sua satisfação está em Jesus. Então, primeira coisa para a gente resolver esse conflito é entender isso. Eu preciso me tornar um cristão, mas que tipo de cristão? Que descobre essa tal vida abundante, essa vida completa, seja cheio, seja inteiro, seja repleto. Respeite a individualidade da pessoa que anda com você. Cuidado para que o ciúme não mate essa pessoa. Então, em nome de Jesus, que você seja feliz e ela também, e o casamento de vocês, o relacionamento de vocês seja um encontro de duas felicidades. Número 2 aqui, converse com Deus sobre o conflito. O conflito não dá em árvore, nem em paredes, vai dar em pessoas. É você que vai viver isso. Então, o texto fala, Tiago 4,2, né? Vocês cobiçam, mas não podem conseguir o que querem. Brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. Sabe, irmãos, você precisa se voltar para Deus, em oração, em adoração, falar com Deus sobre o teu conflito, conversar com Deus sobre isso, porque nesse momento que você talvez esteja buscando uma restauração para o seu lar, e pode ser que boa parte das pessoas que estejam aí ouvindo, assistindo, busque uma restauração e já sabe qual é o problema. Você já sabe qual é o problema. E talvez em alguns casos você já sabe até o que tem que fazer, mas você não consegue fazer. É por isso que é importante você conversar com Deus sobre o teu conflito, sobre a tua dificuldade, sobre a tua ausência, ou seja lá, sobre o que for. Com certeza o Senhor vai te ajudar nesse processo. A partir do momento que você faz isso, que você se debruça em oração, em adoração, a gente vai entrar aqui no número 3, que é um terceiro aspecto, que é analise aonde está a raiz do conflito. Mateus 7,3, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Irmãos, olha só, presta bem atenção. Quando você se colocar de uma forma, em oração, debruçado em oração, buscando no Senhor a resolução para esse conflito, buscando analisar onde está a raiz desse conflito, pode ser
é bem provável que isso aconteça, que você descubra que você era a raiz do problema. Ou pode ser que você descubra que a pessoa que está com você precisa mudar muito, precisa, sei lá, fazer alguma coisa, mas que você precisa começar fazendo alguma coisa. Sobretudo reconhecendo. Sobretudo reconhecendo o seu erro, a sua dificuldade. Porque é isso que você precisa entender. Olha só, quero ler uma coisa aqui bem interessante. Quando você estiver em conflito, antes de tentar tirar a poeirinha, o cisco dos olhos do seu cônjuge, tire o poste de telefone que está dentro do seu próprio olho. Analise seriamente. Sou eu o problema? Será que estou demandando muito? Estou sendo exigente? Estou fora da realidade? Estou sendo sensível demais? Será que estou sem paciência? Sou insensível? Sou eu o problema? Não existe isso do problema dele ou do problema dela. Quando você se debruça em oração, pedindo resposta ao Senhor, Ele vai dar direção sobre essa questão, mas antes de mais nada, Ele vai falar sobre o teu problema, sobre a dificuldade, sobre aquilo que você precisa fazer. A gente tem falado muito sobre avivamento, a gente compreende, irmãos, que avivamento não vem se não houver, se você não tiver debruçado sobre o arrependimento. Então, querido irmão, você quer que a sua casa seja restaurada, restaurar a paz da tua casa, você precisa se arrepender. Você precisa compreender que esse tempo, esse processo é para isso. Será que você é tão santo assim? Será que você não tem erros? Claro que não, irmãos, todos nós temos. Então, use esse tempo para você orar e, sobretudo, fazer essa análise, essa autocrítica aí, e chegar a essa conclusão. Deixe o Espírito Santo gerar coisas de vocês. Lembra Isaías no encontro que ele teve? Ele está orando, está adorando, está tendo uma visão, e daqui a pouco ele descobre que ele diz, na verdade, vou morrer porque sou um pecador, meus lábios são impuros. Naquele processo de reconhecimento, o anjo vem, toca sua boca e ele é restaurado. É num processo de reconhecimento pessoal que Deus vai fazer grandes coisas aí na sua família. E aí, pessoal, a mensagem tem uma proposta aqui muito interessante para você, dentro dessas etapas aí de resolução desses conflitos, que é: marque um jantar da paz. Olha só, muito legal isso daqui. Está propondo aqui você marcar um almoço, marcar um jantar da paz, mas para quê? Para que haja uma conversa. E aí eu quero ler um texto com vocês, que também não tinha passado para os meninos aí, 1 Pedro 3,7, se vocês puderem colocar aí para mim. E esse texto, ele tem uma mensagem muito profunda para nós. Ele diz assim, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida. Agora que vem o problema, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. O que isso aqui tem a ver, irmãos? O que Pedro está dizendo aqui para a gente é que a gente não pode ignorar os conflitos. A gente não pode ignorar uma vida diante dos propósitos e planos de Deus. Se há algum conflito, se há alguma crise, isso precisa ser restaurado, porque pode ser que você esteja orando nesse momento pela sua empresa, que você esteja orando nesse momento para que Deus abra as portas, que você esteja orando para que Deus cure. E eu sei que é duro, irmãos, mas nós lemos, se puder até botar o texto de novo, o texto diz que, dependendo do seu proceder, as suas orações podem não ser atendidas. E o texto fala ali, sobretudo para os maridos, a forma que deveriam
tratar as suas esposas. Então, às vezes, as pessoas querem espiritualizar tudo, espiritualizam tudo, aleluia, espiritualizam tudo. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, sobretudo para o Novo Testamento, a gente vai ver Jesus e os discípulos usando uma espiritualidade muito prática sobre relacionamentos, sobre vai e faça, vai e seja, e dizendo, olha que incrível isso daqui, irmãos. A gente está falando de uma espiritualidade que depende de uma coisa que para alguns não é espiritual. Talvez tratar bem uma pessoa não seja espiritual. Eu me lembro daquele outro texto que diz, olha, se você tem uma oferta para entregar no altar, e lembrou que tem um problema, não entrega não, que não vai subir, não vai adiantar nada. Então vai lá, se resolve primeiro com seu irmão. O que a gente aprende com isso? Que a nossa grande espiritualidade é cuidar da nossa família, é restaurar os nossos relacionamentos, é restaurar a nossa família. Então, quer ser cheio do fogo do Espírito Santo de Deus? Restaure a sua família. Quer ser cheio do poder do Espírito Santo de Deus? Isso vai ser demonstrado através de uma intensidade, de uma oratória, de uma oração, de uma música. Não. Isso vai ser demonstrado através de obediência ao Senhor. Então, quer ter uma espiritualidade sadia? Cuide, faça. Então, aqui ele propõe para que você marque um jantar e não ignore o conflito, converse. Sabe, querido, faça isso. Talvez não seja um jantar, talvez seja um lanche. Agora não tem muito para onde correr, né? Você está vendo aí a sua esposa quase que 24 horas por dia e vice-versa, e seus filhos, poucos estão saindo. Então, crie uma estratégia para poder conversar sobre isso. Crie uma estratégia para experimentar aquilo que Deus quer fazer nesse tempo especial. Querido, eu quero caminhar para o final aqui, porque meu tempo está corrido, mas eu tenho ainda algumas coisas aqui bem interessantes para a gente falar. O que acontece, meus irmãos? Nesse momento, nesse tópico aqui, sobre essa questão do jantar, aqui tem a sugestão de jantar, mas você pode fazer uma outra coisa. Eu quero que você entenda que quando você recebe alguma coisa de Deus, e você se organiza para fazer, sabe, Deus age de forma muito poderosa. Muito poderosa. Sabe, irmãos, existem algumas pessoas que têm o costume de programar os seus devocionais com as músicas que vão cantar ou aquilo que vai fazer. E eu quero te desafiar a pensar um pouquinho nisso. Talvez você está aí, o Espírito Santo está falando com você, e talvez seja um momento até meio conflitante aí, você está aí na sua casa, você não pode nem conversar, ou você não quer nem falar sobre isso, não tem problema. Deixa o Espírito Santo falar com você. Depois pega uma caneta e um papel e ora e pede o Espírito Santo para te dar uma direção. Porque eu creio que Deus quer restaurar a sua família nessa noite. Eu creio que Deus quer restaurar o seu lar, quer restaurar essa paz. Mas é necessário que você se planeje, é necessário que você faça isso. Então eu quero te incentivar a você escolher o momento certo, escolher o lugar certo, a que você, sabe, não tenha um sentimento de acusação, não, nada disso. Esteja pronto para ouvir. E deixa eu te falar, ouvir bastante, de repente você vai ouvir bastante, mas esteja pronto para isso, para ouvir bastante, de repente Deus vai fazer coisas incríveis. Número 5, para a gente seguir para o final, eu quero te propor aqui a gente pensar sobre essa questão da briga que a gente está falando e a gente estabelecer algumas regras para essa briga, para esse jogo. Por exemplo, aqui a gente tem uma lista proposta que diz assim: nunca compare, nunca condene, nunca comande, nunca confronte, nunca condescenda, não deprecie o seu cônjuge, não diminua o seu cônjuge, não
ridicularize o seu cônjuge por causa dos seus sentimentos ou da sua maneira de pensar, ou qualquer que seja o motivo. E eu disse que eu ia falar isso aqui, falei um pouquinho lá para trás, eu quero falar sobre isso agora. Por exemplo, querido, num relacionamento, sobre essa questão de você se organizar, quero te contar uma experiência pessoal. Eu, por exemplo, no meu relacionamento, eu sou a pessoa que, numa briga, num conflito, eu morro se não conversar. Então, talvez você se identifique aí com a minha personalidade. Eu sou assim. Então, se tem alguma dificuldade, tem que conversar para resolver a dificuldade. Eu penso dessa forma. A minha maneira é a correta? Não, porque não existe uma maneira correta. Como é que é a Lídia, minha esposa? Ela já é o contrário. Num conflito, ela acha que tem que respirar fundo e esperar passar para conversar. E quando a gente casou, a gente passou alguns anos nesses conflitos. Porque eu queria conversar e ela não queria. E aí eu forçava a barra. Quando eu forçava, algumas vezes ela chorava. E quando eu não forçava, e aí eu ficava na minha e passava 2, 3, 4 dias, eu me sentia extremamente humilhado, porque você acha que a pessoa não se importa, tem essa indiferença. E por que eu estou contando isso aqui? Porque possivelmente você faz parte de algum desses dois grupos. Você talvez é uma pessoa que no conflito quer falar, quer resolver logo. Ou de repente você faz parte de um outro grupo. E eu quero que você entenda que independente do grupo que você faça parte, vocês precisam, e os casais, e os relacionamentos, e aí esse aspecto aqui serve para pais e filhos, e qualquer outro relacionamento, você precisa entender quem é o outro e quem é você. E a partir daí, as coisas vão se ajustando. Hoje, por exemplo, quando tem um conflito, dificilmente eu falo alguma coisa na hora. Mas ela também sabe que se passar muito tempo, isso não vai me fazer bem. Mas esse espaço que diminuiu, foi uma coisa conversada, a gente foi quase no cartório lá e acertamos isso. Por que eu estou contando essa experiência, querido? Porque existem coisas que a gente aprende. Existem coisas que a gente aprende, a gente pode aprender. Talvez você aprende com os erros, ou você aprende com a experiência dos outros. Você pode aprender. Então, talvez você esteja vivendo um relacionamento com um filho, assim, totalmente frio. Porque toda vez que você fala, há um conflito com ele, entre você e ele, e na verdade, o que vocês precisam é entender que tipo de personalidade você tem, que tipo de personalidade ele tem. Em algum momento, quem sabe conversar sobre isso. No meu caso, a gente conversou sobre isso algumas vezes, e hoje a gente briga bem melhor, irmãos. A gente briga bem melhor, E aí, pessoal, estou caminhando para o final, igual o pastor Andy fala, e quero confessar aos irmãos aqui, que o pastor Robson chegou aqui falando assim, eu estou vendo que o culto está passando muito do horário aí. Primeira coisa que ele fez, gente, foi falar isso, mas eu juro que estou caminhando para o final. Então, irmãos, número 6 aqui, mude o seu foco. Olha só, Filipenses 2, 4 e 5b. Que cada um procure os interesses dos outros e não somente os seus interesses. Tem entre vocês o mesmo modo de agir que Cristo tinha. Então, como é que funciona? Eu amo a minha família, eu quero que a minha família seja melhor, então eu preciso agir como Jesus. Eu preciso buscar os interesses dos outros, eu preciso saber o que ele pensa, o que é bom para ele, e a gente precisa se ajustar nisso, preciso mudar meu foco. De repente, eu estou querendo uma coisa, eu quero uma coisa, eu quero uma coisa, eu quero uma coisa. Será que não é melhor eu mudar essa estratégia? Preciso pensar nisso. Número 7, busque aconselhamento com pessoas de Deus. O Andy já citou o pastor Beleide aqui, né? Eu vou citar de novo. Nesses 15 anos que trabalho do lado do pastor, né, de tempo integral, tem mais tempo, mas especificamente nesse tempo, eu já vi muitas pessoas, irmãos, muitos casais entrarem
separados ali naquele gabinete e serem restaurados. Eu já vi, a gente tem nessa igreja um homem de Deus, um profeta e muitos outros. Eu já vi e sei de histórias, porque em alguns momentos já me pediu oração, pastor Robson e Denise, que são os ministros de casais aqui, de acompanharem casais, e muitas outras pessoas. Eu já tive a oportunidade de compartilhar também e ver casais restaurados. Sabe, querido, eu estou te dizendo isso porque eu acho que você precisa fazer aquilo que você precisa fazer, buscar ajuda profissional. Se você entende que está tendo alguma dificuldade, você precisa fazer o que for, mas saiba disso. Busque um aconselhamento com um homem e com uma mulher de Deus. Um homem e uma mulher de Deus vai ter a oportunidade de te dar uma palavra que vai mudar a sua direção. Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade, procure o pastor Robson, procure a Denise, que são líderes de família aqui na nossa igreja, e tantos outros, e eles vão te ajudar nesse momento. Então, saia da caverna, porque com certeza Deus tem algo muito especial e específico para você. E para concluir, querido, eu quero te dizer que, no nome de Jesus, Deus ele é capaz, tem todo o poder para restaurar a paz na tua casa, na tua família, mas você precisa se colocar na brecha, querido. Você precisa se colocar na brecha. Chegou o tempo de você ser um intercessor de verdade, chegou o tempo de você ser um adorador de verdade, chegou o tempo de você compreender que muitas das coisas não aconteceram, talvez porque você colocou uma expectativa errada, talvez há algo que está quebrado no relacionamento com a sua esposa, enfim, com o seu esposo, com os seus filhos, e que talvez a culpa não é nem sua, mas você que vai ser o homem ou a mulher de Deus que vai tomar a iniciativa de mudar isso. Você que vai tomar a iniciativa de mudar, de transformar toda essa situação. Então, em nome de Jesus, eu oro para que você, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, você tenha a rica oportunidade de ter a sua família transformada. As notícias que nós temos visto, né, e ouvido, é que o número de divórcios, o número de casais se separando, de agressões às mulheres, a filhos e etc., estão aumentando. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que isso não há de acontecer na tua casa. Na tua casa será uma casa de prosperidade e de restauração. Sobretudo, querido, compreenda que Jesus é a tua fonte de satisfação. Então, busque nele essa satisfação e ele com certeza fará toda a diferença no seu casamento. Nunca desista do seu casamento, nunca desista do outro, nunca desista do seu filho, querido. Sabe, vou só fechar um parênteses, pode ser que você tenha se divorciado ou enfrentado alguma dificuldade, e a gente entende isso, e a gente é totalmente contra relacionamentos abusivos, enfim. Mas eu quero que o não desistir do outro é algo que precisa estar no seu coração. Jesus, ele não desistiu de você, ele não desistiu de mim em nenhum momento. Então, por favor, não desista. De repente você tem um filho que você, vamos levando. Não vai levando, não desista. Ore por ele todos os dias, comece orando. Depois, Deus vai te dar estratégias para que você possa sentar, conversar, amar, restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Em nome de Jesus, esse tempo de reclusão, nós não estamos em casa à toa. É um tempo para a restauração das famílias. É um tempo para isso. Imagina, queridos irmãos, a gente volta agora numa pós-pandemia e nada muda. E os relacionamentos não mudam e só piora. Não, pelo contrário. Eu creio, irmãos, e quero profetizar em nome de Jesus que a tua casa será avivada, querido, que será renovada. A gente tem falado sobre avivamento, mas a gente não quer esperar um avivamento, a gente quer viver um avivamento pessoal e coletivo. Então, em nome de Jesus, que você possa viver isso
na sua casa. Eu quero orar antes que o pessoal me bote para fora aqui. Quero orar para que o Senhor possa abençoar a sua família. Eu quero orar para que você, o Espírito Santo te incomode a não desistir, a permanecer. Eu quero orar para você que talvez é o único da sua casa que é crente, ou tem poucas pessoas. Eu quero orar para você que o teu marido não confia, que o teu marido é um beberrão. Eu quero orar para você que a sua esposa não quer saber de nada. Eu quero orar para que você, que seu filho que é viciado, não importa qual seja a circunstância, Deus quer restaurar a sua família, Deus quer restaurar essa paz na sua casa. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te celebramos. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Senhor, em nome de Jesus, coloca tudo no lugar, Senhor, coloca tudo no lugar, que a nossa espiritualidade, ó Deus, não seja uma espiritualidade, ó Deus, menina, Senhor, não seja uma espiritualidade infantil. Deus, que as nossas orações, a nossa adoração tenha relação, ó Deus, com as nossas ações, Pai. Em nome de Jesus, que a nossa espiritualidade, ó Deus, possa ser de muito fogo nesse momento, Senhor, baseado nas nossas atitudes com os nossos familiares, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que as nossas orações sejam atendidas, Senhor, sejam respondidas pelo nosso procedimento. Que cada homem, que cada marido, ó Deus, tenha a sua oração atendida. Que cada mulher, que cada mãe tenha a sua oração atendida, ó Deus. Que não haja aqui, ó Deus, nenhum desequilíbrio, ó Deus. Se há algum desequilíbrio, Pai, coloca tudo no lugar em nome de Jesus. Eu oro, ó Deus, por aquela mãe, ó Deus, que sofre com o seu filho e que já perdeu as esperanças. Eu oro, ó Deus, por aquela esposa, ó Deus, que já não vê jeito para o seu casamento, por aquele esposo que não vê solução para o seu casamento. Eu oro, ó Deus, por aquela família, ó Deus, que já há um decreto, ó Deus, de divórcio, de separação. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor, ó Deus, possa restaurar esse lar, restaurar essa família. Eu oro, Senhor, para que em nome de Jesus as nossas ações, ó Deus, sejam práticas, Senhor, reais, ó Deus, que haja muito fogo, ó Deus, nas nossas orações, Senhor, mas que haja mais fogo ainda, ó Deus, na nossa prática, ó Deus, no nosso convívio, Senhor, no nosso amor ao próximo, no nosso, ó Deus, reconhecimento, ó Deus, de perdão, reconhecimento que precisamos mudar, reconhecimento, ó Deus, que precisamos do Senhor. Então, Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor. Mais uma semana que nós iniciamos. Por favor, guarde as nossas famílias. Deus, eu oro por aquele que está assistindo, ó Deus, essa live. Ó Deus, seja no YouTube, no Facebook, ou no Instagram, em nome de Jesus. Eu oro por aquele, ó Deus, que está sem esperança, Senhor. Ó Deus, sem esperança de ter, ó Deus, um lar de novo. Que o Senhor, ó Deus, possa fazer, ó Deus, para a honra, glória e louvor do seu nome. Eu oro, ó Deus, para que os relacionamentos, ó Deus, sejam construídos segundo a Tua vontade. Eu oro, Pai, para que o Senhor seja, em nome de Jesus, a nossa suficiência, Senhor. Que a nossa suficiência não esteja no nosso cônjuge, mas que a nossa suficiência seja Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nos leve em paz. Nós queremos Te adorar ainda, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.